Alô, cidadão frutalense! Nós estamos aqui para a primeira live da nossa campanha, a campanha do Partido Liberal 22 de Frutal à Prefeitura de Frutal. Sou eu aqui, Adriano Oliveira, candidato a prefeito. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse canal de esclarecimento sobre esporte em Frutal. Pessoal, nós tivemos um problema técnico, nossa live já deveria ter começado há alguns minutos atrás, foi gerado um link e foi enviado para várias pessoas. O link anterior foi quebrado, foi criado um link novo, nós estamos compartilhando. Então, para dar um tempinho aqui para todos compartilhar, a gente vai conversando com vocês aqui por enquanto, até o pessoal tudo compartilhar. E vocês, por favor, quem já tiver recebido o link novo, vai passando, compartilha aí com os teus familiares, com os teus amigos, teus vizinhos, compartilha com todo mundo, nos grupos, porque o primeiro link enviado, ele não está dando acesso a esse vídeo que vocês estão vendo, tá? Nós tivemos um problema técnico aqui no estúdio, que já foi resolvido, mas perdemos, infelizmente, o link anterior. Então, entrem nos grupos aí do Partido Liberal, quem tiver aí nos grupos, e aquelas pessoas que forem recebendo vão repassando para os seus familiares, para os seus amigos, tá ok, pessoal? Só para lembrar a todos que essa primeira live que está acontecendo de campanha, né? A campanha iniciou-se oficialmente no dia 16 de agosto, na sexta-feira, e nós estamos fazendo a nossa primeira live hoje para tratar de um tema específico, que são as políticas públicas destinadas ao esporte. Aquelas pessoas os amantes do esporte frutal, os desportistas, aquelas pessoas que talvez não sejam desportistas, mas gostam de assistir ao esporte. Então, esta live é para vocês, é para cuidar, nós vamos falar sobre as políticas públicas para o esporte. Ainda estamos aqui com alguns ajustes técnicos, tá, pessoal? Então, tenha um pouquinho de paciência aí, que daqui a pouco nós vamos iniciar para valer. Nós estamos dando um tempinho aqui do pessoal compartilhar os links da live, tá? A hora que o pessoal da técnica aqui falar, nós já vamos começar com o nosso assunto. Inclusive, vou aproveitar e linkar o meu também aqui. Isso. Vai mandando o link aí para todo mundo, para todos que vocês conhecem, e a gente vai iniciar. Podemos falar? Bom, então a nossa abertura é essa aqui. Nós vamos falar sobre a nossa chapa. Nossa chapa é uma chapa puro sangue do Partido Liberal, número 22, onde tanto eu, candidato a prefeito Adriano Oliveira, como o meu candidato a vice-prefeito, Sargento Torres, somos do Partido Liberal. É um partido que não esconde a sua ideologia, nós somos um partido de direita, porém, contamos com os votos de todos os frutalenses para mostrarmos que podemos fazer um bom trabalho para Frutal. Afinal de contas, acreditamos que Frutal tem um caminho melhor. E é para esse caminho que queremos levar a nossa cidade, o nosso município, e queremos levar políticas públicas de qualidade em todas as áreas para toda a população frutalense, sem exceção. A live de hoje será dedicada às políticas públicas dedicadas ao esporte. Bom, eu não sei se o pessoal está preparado ainda para poder passar os vídeos que a gente tem preparado para vocês. Então, se tiver preparado, eu vou pedir, se estiver na agulha aí, para o Lucas rodar primeiro os vídeos que a gente tem aqui de alguns dos nossos candidatos a vereadores. Lembrando que nós temos 16 candidatos a vereadores, nós vamos passar nessa live de hoje apenas alguns, e durante as outras lives vamos passar de mais candidatos, tá ok? Lucas, se você tiver com o vídeo na agulha, pode postar aí para o... Olá, sou Luciano Miluc e sou candidato a vereador por Frutal pela primeira vez.
me disseram que estamos sozinhos nessa campanha. E de certa forma, estão corretos, pois não aliamos a outros partidos, pois temos a convicção do caminho para um futuro melhor para o nosso município. E não é indo pelo mesmo caminho que sempre andaram os nossos políticos que iremos sair da estagnação. Nós queremos Deus, pátria, família e liberdade e empreendedorismo. Só depende de você. Meu número 22022. Nosso candidato a prefeito, Adriano Oliveira, e o vice, Sargento Torres. Contamos com você. Olá, sou Fernanda Ramalho, candidata a vereadora por Frutal, Minas Gerais, pelo PL. Cada voto é um passo para o futuro. Conto com seu voto. Vamos juntos tornar uma cidade mais justa. Juntos podemos mais. Transparência e trabalho é a minha missão. A hora é agora. Vote com responsabilidade. Vote Fernanda Ramalho 22224. Com Adriano para prefeito e Torres para vice. Conto com seu voto. Eu sou a Cidinha Matos, candidata a vereadora com o número 22210. Para uma Frutal melhor. Agora é hora de mudar. Dia 6 de outubro, vote em Cidinha Matos. A minha luta é em prol de mais creches, mais escolas, saúde, educação, esporte e lazer. Fiscalizar e cobiar a exploração sexual infantil. Lutar a favor das mulheres que sofrem tantas violências domésticas. Mulheres unidas, somos mais. E para prefeito, vote Adriano Oliveira e vice, Sargento Torres, com o número 22. Bom, pessoal, nós estamos recebendo reclamações aqui no estúdio de que tem algumas pessoas que não estão conseguindo acessar o link. Muito provavelmente, quem não está conseguindo acessar o link é porque está tentando acessar o link antigo ainda, não o segundo link que foi mandado. Então, peço a todos que receberam o link correto e que já estão assistindo, que compartilhem com seus amigos o segundo link que foi enviado, tá? Se você não está conseguindo acessar o link, é porque você está acessando o link errado. Nós tivemos um problema técnico aqui, o link foi quebrado e aí a gente gerou um novo link, tá? Então, nós passamos aqui uma apresentação sobre os vereadores da nossa chapa, alguns vereadores, apresentamos 4 candidatos aqui a vereadores. Lembrando que nossa chapa tem 16 candidatos a vereadores e nós, no decorrer de nossas lives, iremos passar vídeos de todos os vereadores que são candidatos, que estão conosco. E eu gostaria agora de chamar o pessoal da técnica, ver se eles estão preparados, porque eu e o meu vice, Sargento Torres, nós saímos pela cidade de Frutal na semana passada, visitando alguns locais de prática de esportes, né, Torres? Sim. Nós saímos juntos visitando equipamentos esportivos da cidade. E teve um em especial que me chamou muita atenção. Eu fiz um vídeo lá e eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo agora. Pessoal, toca o vídeo aí do ginásio Kiko Bernabé, lá no bairro Alceu Queiroz. Pessoal, hoje é dia 14 de agosto de 2024. Eu estou aqui no interior do ginásio João Marcos Bernabé, no bairro Alceu Queiroz. Eu estou meio espantado com o que eu estou vendo aqui, porque esse ginásio ele é novo, aparentemente assim, por fora, passando, parece que ele está até bem conservado, mas
não tem ninguém trabalhando aqui nesse momento e todas as portas dele estão abertas e ele já está começando a questão de ficar depredado. Olha, ele já está ficando, as pessoas já estão entrando aqui e danificando partes dele. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem como que tá aqui os vestiários. Olha, aqui ó, olha o estado que tá o vestiário aqui do ginásio João Marcos Bernabé, no bairro Alceu Queiroz. O cheiro aqui tá horrível, né? Olhem aqui como é que estão todas as instalações, laje com infiltrações, tá? Aqui tem sinais de que houve uso de drogas, substâncias entorpecentes aqui, com cachimbinhos feitos de latinhas e tal. Os sanitários aqui, ó, todos cheios de marcas de fogo, latas de bebidas, de refrigerantes, coisas aqui utilizadas para fazer cachimbo, para utilizar droga. E o que acontece? Tá bem depredado, mas também tá tudo aberto. Não tem vigilância da prefeitura, como eu disse para vocês, o cheiro aqui tá insuportável. Tá? Vou tentar ver se eu reduzo um pouquinho aqui o zoom, mas não, para pegar mais coisa. Ó, esse ginásio, ele é relativamente novo, foi construído na gestão anterior e já está aqui nesse estágio. Então, não houve zeladoria, não houve cuidado com instalações esportivas aqui, pelo que a gente pode ver. Isso é algo que não pode acontecer, porque não adianta nada a gente investir em construções de novas instalações, novos equipamentos esportivos, se nós não estamos cuidando nem daquilo que temos. E eu estou aqui durante o dia, mas eu tive relatos de moradores aqui do bairro que disseram que à noite, que é o horário em que eles mais podem utilizar o ginásio, ele está sem luz. Então não tem como você utilizar esse ginásio aqui. É uma pena, uma estrutura que foi inaugurada muito recentemente já estar encontrando-se totalmente depredada. Mas olha aqui, ó, vejam, não tem portão, não tem vigia, não tem nenhum funcionário da prefeitura neste local. Então, assim, não tem zeladoria, não tem cuidados. Então, o que nós precisamos muito mais do que novas instalações esportivas é pelo menos manter aquelas instalações que nós já temos prontas, né? Então a manutenção ela é constante, tem que ter manutenção, tem que ter vigilância, tem que ter uma pessoa que cuide da limpeza, né? A manutenção elétrica, hidráulica constante desses locais aqui, que são os locais de lazer da população. Então é lastimável que esse ginásio poliesportivo esteja nesse estado. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí no vídeo, o ginásio de esportes Kiko Bernabé, que fica lá no bairro Alceu Queiroz, do lado de lá da BR-364, que é um dos bairros mais longe aqui do nosso centro, um equipamento de lazer importantíssimo, porque serve ali a 3 bairros, né?
ao Frutal 2, ao Moron e ao Alceu Queiroz. Infelizmente está totalmente depredado, a parte de vestiários não tem como usar. A quadra ainda até que daria para usar, porém tem um problema que me foi relatado pelos moradores lá. O problema é o seguinte, à noite, que é a hora que eles podem praticar o esporte, não tem luz. O ginásio já encontra totalmente sem iluminação. Então não tem como ser utilizada essa quadra à noite. E os banheiros, vestiários também estão impossibilitados de utilizar. É necessário dizer que a população, não todos é lógico, mas tem uma parcela de culpa nisso daí, porque a partir do momento que houve uma depredação, partiu de alguém. Porém, na minha opinião, há uma omissão do poder público quando deixa de ter a zeladoria do local, deixa de ter um vigia no local, deixa de ter portões, porque lá estão todos abertos. O que você acha disso, Torres? Na verdade, isso aí é lamentável, né? Um prédio relativamente novo. Eu acho que não tem 5 anos aquele estabelecimento lá. Entendeu? Por fora, inclusive, está bem conservado, né? Só que por dentro está bem deteriorado. Na criminologia, né? Eu falando isso agora como policial, isso nós conhecemos como a teoria das janelas quebradas, entendeu? Em que quebra-se um muro naquele lugar, não vem ninguém que arruma, as pessoas se acham no direito de quebrar o resto. Isso aí é muito comum, né? E é um problema relativo, né? E se propõe com uma relação de causa e desordem, entre desordem. Onde predomina a sujeira, o abandono, sempre haverá muito conflito, né? Pessoas do crime, inclusive, utilizam aquele local para se drogarem. Lá, você mesmo citou na sua filmagem, né? Tem muito cachimbinho de crack, entendeu? A fiação foram furtadas justamente para troca para esse entorpecente, mas a zeladoria e uma criação de uma guarda civil municipal também seria importante, mas ainda tem outra solução, que talvez a própria gestão atual ela empregou muito, é a vigilância, né, eletrônica, com câmeras, né, naqueles locais. Hoje, todas as câmeras têm vigilância 24 horas, lá, inclusive na própria Polícia Militar. Então, seriam proposições que dariam solução àquela desordem, aquele abandono daquele ginásio poliesportivo, né, que realmente a população ela deixa de usar por falta de outros recursos, que é a luz, né, à noite. Sim, o momento de lazer que o cidadão tem. A maioria das pessoas que moram naqueles bairros, eles saem 6 horas da manhã de casa para trabalhar e voltam já às 6 da tarde, 6h30. O horário do lazer deles é à noite e eles estão sendo impedidos de ter acesso a esse esporte, a esse lazer, né? Essa prática esportiva que é tão importante na vida de todos. Então, era muito importante, e isso é um compromisso que a gente faz de ter essa zeladoria, cuidar. O que eu acredito, Torres, que faz parte da administração pública, não é apenas você anunciar grandes obras ou construir, falar que vai construir, mas pelo menos zelar do que tem. Esse ginásio é muito novo para estar nessa situação. Quanto ao assunto que você citou sobre a Guarda Civil Municipal, é muito importante você ter citado isso, porque nós vamos fazer uma live específica sobre segurança pública, porque eu quero constar para a população frutalense que nós temos a intenção da criação da Guarda Civil Municipal no bojo da criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, Torres. Você acha que isso é importante? Você acha que a gente consegue? Olha, na atual circunstância, ela é importantíssima. Vez que eu, como um policial, mesmo sendo veterano, hoje o nosso maior problema na Polícia Militar não é a logística, mas sim o recurso humano, tá? Então, isso é inclusive uma política pública que os governantes, o governador deixou não só no Frutal, mas Minas todinho, que está no Brasil. O problema não é o logístico. Viaturas, você pode ir no pátio do quartel, até na Polícia Civil, tem viatura zero lá, zero. Contudo, falta o recurso humano. E com a proposição de criação da Guarda Civil Municipal, ela
talvez estaria suprindo essa falta, entendeu? Porque hoje, onde tem a polícia militar e a Guarda Civil Municipal, ela trabalha em parcerias, em conjunto, entendeu? É muito importante isso. Interessante que é uma política pública que está sendo amplamente adotada. E está sendo amplamente adotada porque a segurança pública, em estudos recentes que foram divulgados pelo próprio IBGE, se não me falha a memória, que é o seguinte, que nas últimas pesquisas de opinião pública sobre a preocupação da população, normalmente a população sempre se preocupava muito com saúde e educação. A segurança pública, ela tem suplantado isso. Na nossa cidade, Torres, a gente tem visto muitos casos de roubos, de fiação, esse tipo de coisa assim. Mas isso é um assunto para a gente tratar num outro tema. Vamos voltar para o nosso tema do esporte, porque quem está aqui assistindo essa live é um amante do esporte, provavelmente, e falar de um outro assunto já ocorrido também, para depois a gente começar a falar das nossas propostas. Eu gostaria de mostrar para vocês talvez o nosso maior equipamento esportivo da nossa cidade, que é o Estádio do Marretão. Porém, eu vou mostrar imagens de 2 fases do Estádio do Marretão. Eu vou mostrar imagens para vocês de outubro de 2023, e depois eu vou mostrar imagens que foram feitas agora, justamente no dia em que eu e o Torres estávamos caminhando pela cidade, buscando equipamentos públicos de esportivos para falar nessa live. Nós fomos com um drone lá no estádio do Marretão e aí tivemos uma surpresa lá. Isso foi na semana passada, na quarta-feira da semana passada, a gente teve lá no estádio do Marretão, porque a gente tinha essas imagens de outubro de 2023 e resolvemos fazer uma atual. Bom, Lucas, põe na tela aí, já está na tela? Essas imagens que estão rodando na tela agora, elas são de outubro de 2023, como estava o estádio do Marretão em outubro de 2023. Portão caído, lixo, né? Muita sujeira aqui. Então, esse estádio, olha lá como que estava o estado do gramado. Impossível você disputar uma partida de futebol nesse local. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui, lembrar que eu sou filho de um jogador de futebol que jogou pelo 13 de maio, em Frutal, no saudoso tempo em que havia uma rivalidade histórica entre 13 de maio e Arsenal, sendo o meu pai um jogador do 13 de maio, no extinto estádio Voyames Pinto, que nunca teve um gramado tão terrível igual esse daí. Inclusive, o estádio Voyames Pinto chegou a receber aqui em Frutal Mané Garrincha. Olha o estado que está esse estádio aí. Estava esse estádio em outubro de 2023. Bom, mas como nós estamos fazendo campanha agora em 2024, nós resolvemos fazer uma visita lá no estádio do Marretão, agora, semana passada, quarta-feira da semana passada. E nós nos deparamos com máquinas trabalhando. Vejam as fotos, tinha um trator, bem no dia da nossa visita, tinha um trator no centro do estádio, fazendo a limpeza do gramado. Tá, louvável que a prefeitura esteja se preocupando agora, nesse período eleitoral, com a limpeza do gramado. Mas, por que não fez isso antes? Porque do jeito que está ali, está limpo. Melhorou 50%. Mas ainda não é possível disputar, disputar uma partida de futebol num gramado nesse estado. Olha o estado que está aí. Isso aí está parecendo um pasto. Então, é impossível dizer.
Então, semana passada, fomos lá, registramos que esse trator estava fazendo a limpeza do estádio, tá? Semana passada, para não dizer que a gente não registrou, olha aí, ó, estava sendo feito um serviço de limpeza no estádio do Marretão nesse dia de nossa visita. Aí, pode voltar. Então, Torres, o que você acha disso? Olha, nós temos um equipamento esportivo de uma importância enorme. O futebol sempre foi uma paixão nacional. O pessoal sempre... Frutal teve times tradicionais. Frutal já teve um time chamado Frutal Esporte Clube, que já disputou o Campeonato Mineiro. E hoje nós estamos com esse descaso aí com o estádio já há um bom tempo. É lamentável, né, que o Marretão, assim, um estádio daquele porte, esteja num ar de abandono. Inclusive, eu tive a oportunidade de jogar bola naquele local. E o que me espanta, né, é que um local que estava totalmente abandonado, somente agora a gestão se preocupa em fazer a limpeza. Mas toda sorte, eu acho que é importante essa limpeza, porque aquele local, famílias utilizavam aquilo lá para fazer essas caminhadas, inclusive tinha projeto lá, um projeto da Unimed que era feito naquele local com crianças, entendeu? Carentes, muito bom. Tinha partidas de futebol lá também, importantíssimos, mas hoje eu acho que naquela situação é impraticável qualquer tipo de esporte naquele local, porque até a pista de caminhada está cheia de buracos. Certo. Bom, pessoal, e essas imagens eram o que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Lembrando aqui que nós visitamos várias outras instalações esportivas do município, tá? Nós não nos restringimos a estas duas, mas é porque nós queremos mostrar nossas propostas, então, assim, a gente não vai ficar mostrando muita coisa aqui do que aconteceu, porque a gente quer falar do que a gente vai fazer daqui para frente, certo? Então, de acordo com demandas que chegaram para nós durante esse período de pré-campanha que a gente teve, nós tivemos várias reclamações que são reclamações até certo ponto fáceis de solucionar e de difícil entendimento do porquê não foram solucionadas. Por exemplo, eu tive reclamação de várias pessoas que são envolvidas no esporte em Frutal, que elas têm dificuldade para transporte, para participar, por exemplo, de eventos esportivos fora de Frutal. Já teve caso de um professor aqui que me relatou que ele tinha uma equipe de judô inscrita num campeonato fora de Frutal, e ele solicitou ao Departamento Municipal de Esportes um ônibus, e esse ônibus foi concedido. Então eles marcaram uma saída da praça da prefeitura. Quando todos as crianças, os pais dessas crianças que levaram lá, estavam aguardando a partida desse ônibus para levar essas crianças para disputarem um campeonato fora de Frutal, simplesmente o ônibus não chegou. E o responsável por liberar esse ônibus não atendia mais aos telefonemas do professor que estava encarregado de levar essas crianças para disputar um campeonato fora. Bom, eu não vejo um motivo pelo qual a prefeitura não tenha mandado esse ônibus, porque o Torres, que é um policial que participou do setor de licitações da polícia e entende bastante dessa área, eu que milito nessa área pública também há 18 anos, eu sei que existem maneiras de que não ocorra esse tipo de coisa, Torres. Qual que seria a sua sugestão para que os pais não ficassem novamente aguardando lá na praça da prefeitura e esse ônibus não aparecer? É muito simples, né? Hoje o sistema de licitações, ela tem a nova lei, inclusive a 14.133 de 2021, em substituição a 866 de 93, né? Ela tem os mecanismos, nada mais que fazer uma licitação, entendeu? Fazer a licitação já de uma empresa de ônibus, né? Fazer uma tomada de registro de preços e que nós
o gestor público, já de mão dessa ferramenta, né, com a contratação desse ônibus, não iria utilizar os ônibus da prefeitura, mas sim dessa empresa, né, e eu pagaria somente quando eu utilizasse. E não só para o judô, é para deslocamento de crianças, igrejas, entendeu? Nas suas festivas, eu vejo que tem essa dificuldade. Meu próprio filho também, ele militou muitos anos aqui na área das lutas marciais, jiu-jitsu, judô, né? Ele teve essas dificuldades também. E que a gente fazia a vaquinha para levar os alunos em carro particular para participar desses campeonatos, para não ter esse dissabor de ficar esperando os nossos ônibus da prefeitura. Nós temos uma pergunta do público aqui, o Sargento Gomes perguntou: o que vocês pensam em fazer para a volta do esporte em Frutal? Bom, essa questão ela é um pouco assim complexa e nós vamos tentar dar uma resumida e tentar responder a sua pergunta, Sargento. Sim. É o seguinte, o esporte, ele como quase todas as atividades públicas, ele vai dividir-se aí entre custeio e investimento. O que é custeio e o que é investimento? O investimento é a infraestrutura esportiva, é a construção, conservação de um ginásio, de uma quadra, de uma pista de caminhada, de uma via de ciclovia, né? Isso tudo é infraestrutura, isso é investimento. Custeio. O custeio é quando você vai ter que demandar dinheiro para pagamento de pessoal que vai estar envolvido com o esporte. Então, nós temos que dividir essas duas despesas, porque o que a gente precisa fazer em cada uma dessas etapas para melhorar. Então, em termos da infraestrutura, é necessário que a gente faça um mapeamento, assim que a gente entrar na prefeitura, isso vai ser feito, viu, gente? Um mapeamento e avaliação de todos os equipamentos esportivos, ver o que precisa ser modernizado, a gente vai fazer um catálogo mesmo, visitar um por um, saber o que precisa ser feito, saber quais têm acessibilidade para os portadores, para os deficientes físicos, aquelas pessoas com dificuldade de mobilidade. Temos que cadastrar tudo isso. Temos que fazer todo esse trabalho para quê? Para adequar a infraestrutura esportiva a infraestrutura esportiva ao que é necessário. Não só a prática do esporte em si, mas a acessibilidade do público que é deficiente ou que tem mobilidade reduzida. Então, isso é muito importante, a acessibilidade, né, Torres? Sim. A acessibilidade nesses locais aonde se pratica esses eventos esportivos. Quanto à parte onde vai envolver mais o custeio, o que nós pretendemos fazer? Competições e eventos, parcerias e colaboração, né, com patrocinadores. A gente pode fazer parcerias público-privadas para promover campeonatos, né, campeonatos interbairros, campeonatos em outras cidades, promover campeonatos em Frutal para promover o turismo, porque existem cidades que promovem com torneios para atrair pessoas. Tem campeonatos ciclísticos que atraem milhares de pessoas para uma cidade. Pensa o que isso vai trazer de consumo para os nossos hotéis, nossos bares e os nossos restaurantes. Né? Muito, muito positivo, vai ser um saldo positivo. Gomes, muito obrigado pela sua participação. E só concluindo a fala do nosso futuro prefeito, é que também, poucas pessoas sabem disso aí, os gestores públicos talvez saibam, mas tenham preguiça de fazer, são os projetos de busca de recursos junto ao governo federal, entendeu? Existe dinheiro para tudo, tá? Existe para a saúde, para o esporte, lazer, para a segurança, entendeu? Educação, entendeu? E o nosso prefeito aqui, futuro prefeito, é um especialista, conhece o caminho das pedras, por isso que está comigo,
tá? Queria que você desse uma explanada também sobre isso. Então, a captação de recursos junto aos governos estadual e federal é muito importante. Por exemplo, existe um programa, veja bem, que isso atravessa governos, hein? Existe um programa no governo de Minas chamado Minas Olímpica, que foi criado na época do governo Aécio Neves. Nós já passamos não sei quantos governadores. Mas continua. Só que esse programa, ele é restrito. Minas Gerais tem 853 municípios. E ele é destinado apenas a 350 municípios que têm que se enquadrar em certas regras. Aqueles municípios que já estão lá têm que lutar para continuar. Tem que fazer tudo para participar dessas regras do Minas Olímpica. Existem municípios que têm o programa, quando ele é cortado, dificilmente ele volta, porque como nós temos 853 municípios, você volta para o final da fila. Frutal nunca, nesses anos todos, participou do Minas Olímpica. Sequer se habilitaram. Nunca foram habilitados para participar do Minas Olímpica. E isso nós pretendemos candidatar, apresentar as nossas propostas para o governo do estado e tentar. Junto ao governo federal, existe o programa Segundo Tempo, que também já existe há muitos anos, que é aquele programa que proporciona com que a prefeitura faça um programa esportivo para que o aluno pratique esportes no seu contraturno escolar. Ou seja, se ele estuda de manhã, ele vai ter um projeto esportivo à tarde. Se ele estuda à tarde, ele vai participar de um projeto de manhã. Então, o que acontece? Eu não sei o que acontece hoje, que talvez falte pessoas para buscar esse tipo de recurso, mas existem recursos do governo federal, existem programas, tem que ter pessoa capacitada dentro da prefeitura para correr atrás destes recursos, tá? Outra questão que pode ser feita muito e que está disponibilizada há muito tempo é a lei de incentivo ao esporte. O que é a lei de incentivo ao esporte? É mais ou menos como se fosse a lei Rouanet, que todo mundo conhece, para a área da cultura. A lei de incentivo ao esporte é o seguinte: você monta um projeto, esse projeto é apresentado no Ministério do Esporte. Se o Ministério do Esporte, você que vai fazer o orçamento do seu projeto, você vai falar lá que você quer gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é você que vai montar o projeto. Aí você apresenta esse projeto no Ministério do Esporte. Se o Ministério aprovar, você pode captar junto à iniciativa privada recursos que eles abaterão do imposto de renda, seja de pessoa jurídica ou de pessoa física. Sendo que na pessoa jurídica, a empresa pode destinar até 3% do seu imposto de renda para financiar projetos esportivos e pessoas físicas podem destinar até 7% do seu imposto de renda para projetos esportivos. Gente, então, a falta de recursos não é desculpa para que a gente não tenha eventos esportivos em Frutal ou que atletas frutalenses não vá participar de eventos no exterior. Basta com que nós tenhamos pessoas aptas nessa área de captação de recursos para fazer essa captação. E eu vou dizer aqui, o Torres me jogou essa bola e eu vou dizer, eu tenho 18 anos de experiência com captação de recursos, desde a elaboração de um plano de trabalho até a prestação de contas final. Não é um trabalho fácil, mas a gente que está acostumado e tem know-how faz, Torres. Com certeza, viu? E agora nós temos uma pergunta aqui, Manuel Neto de Oliveira, que eu creio seja meu pai, perguntou o seguinte: a possibilidade de ressuscitar a catira. Bom, eu creio que a catira ela vai se enquadrar mais num evento cultural do que num evento esportivo, tá? Eu creio que a catira é mais uma cultura do que um esporte, mas é algo que faz parte das nossas raízes aqui, mineiras, e de caipiras aqui do sertão que somos,
E eu acho que é uma coisa muito bonita de se ver, e eu acho que a gente tem que incentivar a volta disso aí. Quando a gente for falar, na nossa live, que a gente for falar sobre cultura, com certeza nós vamos falar sobre catira, folia de reis e vários outros eventos culturais. Sim, inclusive, nós estávamos, antes da nossa live, nós estávamos falando justamente sobre cultura e esporte, né? E eu estava conversando com o meu candidato aqui, nosso futuro prefeito, sobre a vaquejada, inclusive. Inclusive, um projeto nosso está implementando a vaquejada como esporte, tá? Nós sabemos também que ela tem todo um lado cultural do povo nordestino. Por que a vaquejada? Nós sabemos, eu também sou migrante, né? Isso daqui é filho de imigrante, mas a grande força de trabalho de Frutal são os nordestinos, meus companheiros nordestinos, que eu falo aí como um policial agora que interessante que vaga pro esporte e para a segurança, né? Porque a gente ouvia assim, uma conversa, Adriano, de que a culpa do aumento da criminalidade em Frutal era em virtude das usinas terem trazido os nordestinos para trabalhar, né? E jogava a culpa, né, essa conta em cima dos nordestinos. E não é nada disso, né? Não tem nada disso. E aí nós fizemos, inclusive, um estudo, um trabalho sobre isso daí, né? Um levantamento, sério, inclusive, não tem nada a ver com esporte, mas é importante para me tocar no segundo assunto. Foi feito junto à população carcerária de Frutal, num público de 279 presos, 22% são do Nordeste, tá? Dessa população. Apenas 22%. Exatamente. De toda a população carcerária frutalense. Ou seja, 63 pessoas, né? Não sabemos os motivos, mas são 63 desse público de 279. A passo que os mineiros perrachados, né, são 52,32%. Ou seja, o dobro praticamente, né? E detalhe, a região sudeste, né, ela é 70,6%. Entendeu? E a região sudeste, Minas, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, esses 4 estados. Então, para quê? Aí nós vamos voltar novamente ao esporte, né, da vaquejada, em homenagem aos nossos irmãos nordestinos. Nós sabemos que ela tem uma certa resistência, mas nós sabemos da importância da vaquejada como esporte, né? Eu tenho amigos que o próprio Osmar Mazin, baiano, né, que fala muito disso, ele incentiva o esporte aqui na cidade, e que também é uma atividade esportiva e cultural, tá? Então, é um projeto nosso também de estar incentivando a criação da vaquejada em Frutal. Certo. Inclusive, essa questão dos nordestinos e dos imigrantes em maneira geral, é importante dizer que todo fluxo migratório, gente, ele só enriquece as pessoas, são culturas diferentes que chegam aqui para nos ensinar coisas novas e aprender também coisas novas. Eu sou um filho de imigrante nordestino e eu acho que seria até interessante, quando nós formos tratar aqui da nossa live cultural aqui, a gente falar sobre um centro de tradições nordestinas. Sim, pelo número de habitantes nordestinos que a gente tem em Frutal, eu acho que já estava na hora da gente criar um centro de tradições nordestinas aqui. Tá? Agora eu vou responder uma pergunta do público aqui. A Poliana Pereira Barbosa perguntou assim: você também pode fazer campeonato com outras cidades? Sim, podemos. Eu diria, Poliana, que na verdade nós precisamos primeiro pensar em fazer os campeonatos interbairros, fazer os campeonatos nos distritos, né? Tive uma tristeza danada quando recentemente estive lá no Garimpo do Bandeira e vi que eles têm um campo de futebol muito bom, plano, com vestiário e tudo, mas tudo detonado, acabado, estourado. Então, os distritos precisam ter equipamentos esportivos também, os distritos povoados, Garimpo do Bandeira, Vila Barroso, Água Santa, Boa Esperança, Pradolândia, Aparecida de Minas, todos têm que ser contemplados com equipamentos esportivos, porque a gente precisa fazer um campeonato aqui municipal que envolva
todos os distritos. E aí a gente pensar em fazer os campeonatos com outras cidades, que já existe, né, Torres? Existe a Copa Três Rios lá, inclusive, né? mas não é fomentado pelo poder público, né? Mas sim pela uma associação, né? Associação Frutalense de Esporte e Ação Social e Cultural de Frutal, a FESP, entendeu? Promove esse campeonato Três Rios, né? Com a participação do Cidade de São Paulo, Norte de São Paulo, né? E aqui no Triângulo Mineiro, Baixo Vale do Rio Grande. Isso. Então, é muito importante fomentar isso. No passado, teve aqui a TV Triângulo de Uberlândia, ela promovia um campeonato chamado Copa Tubal Vilela, que era de futebol de salão, no caso, onde a gente teve, inclusive, a participação muito forte de Frutal nesses campeonatos, onde a gente teve, por exemplo, o Eliabe Damasceno, que hoje o Eliabe, ele é hoje corretor de imóveis, mas ele foi um goleiro na época desse campeonato Tubal Vilela aí, que ele destacou-se muito, eu me lembro muito bem disso. Então, assim, nós precisamos, Poliana, criar essa cultura novamente, voltar a disputar os campeonatos regionais, e vamos fazer isso sim, campeonatos com outras cidades. Nós temos aqui o Baixo Vale do Rio Grande todo, que é uma comunidade de cidades todas próximas a nós, que dá muito, integrada aqui inclusive pela MG 255, a rodovia Sandoval Henrique de Sá, que vai de Planura até Iturama, até lá o Pontal do Triângulo. Nós podemos fomentar um campeonato aqui do Baixo Vale do Rio Grande, que eu acho que é uma coisa muito interessante, integrar todas essas cidades aqui, Planura, Frutal, Itapajipe, São Francisco de Sales, Fronteira, Iturama e por aí em diante. Então, assim, vamos fazer isso sim. Outra pergunta do público, Hildon Antunes: teremos incentivo ao esporte de rua, rua de lazer, bete, peteca, basquete, voltar à interação entre os vizinhos? Ei, Hildo, você está me fazendo eu lembrar da minha infância, em jogar bete na rua, coisa melhor do mundo. Joguei muito. Olha, isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa que Frutal hoje não é mais a cidade da minha infância, uma cidade ali com 25 mil habitantes. Então, é muito difícil você pensar hoje em ver uma criança sem o acompanhamento dos pais, de repente, jogando bete na rua, porque até isso já se tornou perigoso. Então, mas a prefeitura pode implementar as ruas de lazer, que isso vai estar cercado, vai estar com seguranças, vai estar com toda a segurança ali, inclusive com cuidadores ali, com pessoas para cuidar dessas crianças, né? Monitores, para não deixar que machuquem e tudo. Mas é muito importante. Inclusive, Hildon, eu vou falar uma coisa aqui para você. Vou falar, Torres, sobre a captação de recursos de novo. Sim. O Ministério do Esporte mantém há anos um programa chamado PELC, que é o Programa Esporte e Lazer na Cidade, que é justamente para fomentar esse tipo de atividade. Frutal já participou do PELC, inclusive chegou a ter, se não me falha a memória, 3 ou 4 equipes do PELC aqui em Frutal. Só que hoje, me parece, até onde eu tenho conhecimento, parece que o PELC não está funcionando mais em Frutal, que é o Programa Esporte e Lazer na Cidade, que é para promover esse esporte de rua, esse esporte que é uma mistura ali de esporte, de lazer, de aquela limpeza mental que a gente precisa ter, e aquela oportunidade também dos pais brincarem com os filhos, né, Torres? Sim, interessante falar isso aí, porque é uma interação realmente entre família, né, e a comunidade. E é possível fazer, que isso aí, o custo é muito barato, gente, você está doido, é muito barato, entendeu? Nós sabemos que a nossa Polícia Militar dará todo apoio para nós nesse projeto, a própria população, os ciclistas. Eu fiquei assim, triste esses dias com um amigo meu, falando de esporte, né? Que eu tenho um amigo meu que é praticante de skate. O pessoal, né, de skate, o Crisley Parrudinho, ele saiu para participar do campeonato, saiu captando recurso próprio, cara.
entendeu? Não teve incentivo praticamente nenhum, entendeu? Então, é triste a gente ver os nossos jovens, entendeu? São, falo assim, o futuro do nosso Brasil se perdendo aí e tendo outros, graças a Deus, né, se preocupando, né, tentando levar com as próprias custas, né, um esporte à frente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você pratica skate? Não. Não? Meu Crisley. Um abraço pra você, Crisley. Entendeu? Você não se disfarça? Nunca foi lá Não, naquela... não. Entendeu? Tá bom. Mas é uma situação que realmente que... Entendeu? Inclusive, o nosso esporte brasileiro foi a nossa primeira medalha. Foi justamente do skate lá na França, nas Olimpíadas. Você fala a primeira medalha desses Jogos Olímpicos, né? Então, o que eu acredito é isso aí mesmo. O skate, inclusive, os skaters e o pessoal que pratica o ciclismo, o pessoal do pedal, são os que mais nos procuraram durante a pré-campanha. E dizer para esse pessoal que vai ter incentivos sim, principalmente e em especial esses atletas. Nós temos em Frutal atletas que são chamados atletas de alto rendimento, que são aqueles que disputam nível fora. Esses precisam de incentivo, às vezes, para viajar, para levar a bicicleta deles junto. E não tem como, porque não tem incentivo. Às vezes os caras lutam, treinam. Então, você, na categoria do ciclismo, por exemplo, você tem condições de implantar em vários locais de Frutal ciclovias, para aquelas pessoas que praticam esporte à tarde, com princípio de noite, aqui na Avenida JK, separar uma área ali com olho de gato, com pintura diferente, para esse pessoal circular sem que os carros os atrapalhem. O único esporte, a única parte do ciclismo que é um pouco mais difícil da gente estar planejando um espaço próprio é para esse pessoal que faz longa distância e acaba pedalando na estrada. Montar os bikes, né? Esses que pedalam na estrada, eles estão correndo muito risco. A estrada da Pirajuba, que já foi uma estrada muito pacata, hoje ela está muito movimentada e já houve até mortes de pessoas ali correndo risco de vida. Mas nós precisamos estudar uma maneira de fazer com que essas pessoas que praticam esse ciclismo de longa distância tenham a condição de treinar com segurança em locais seguros, sem estar recorrendo a essas estradas, tá? Então, o skate também é algo que está na nossa mira. Inclusive, a gente sabe que aquela rampa de skate que tem ali na Praça da Abadia, ela já está até um pouquinho ultrapassada. E eu estive visitando em Brasília, Torres, lá na cidade de Águas Claras, no Distrito Federal, uma rampa de skate do tipo bowl, que é uma coisa do outro mundo. Eu vi que as crianças que estavam lá praticando estavam se divertindo muito. E é bom sempre lembrar que o esporte é uma coisa que auxilia muito na saúde. Vamos responder mais uma pergunta de mais um participante aqui. Rosana Miziara Rosa está nos perguntando: o esporte faz parte da educação dos jovens. O incentivo é o melhor caminho para a formação dos mesmos? Primeiro, gostaria de mandar um grande abraço para minha amiga Rosana Miziara Rosa, para o Carlos Marques, tá? Para toda a família. Um grande abraço para vocês aí, tá? Obrigado por estar nos assistindo. Bom, eu vou iniciar isso aqui, mas eu gostaria que o Torres falasse um pouco mais sobre isso. Mas é lógico, Rosana, que o esporte faz parte da educação e é sim o melhor caminho, inclusive para evitar que eles enveredem pelos caminhos aí das drogas, do crack. O que você acha disso, Torres? Não, na verdade, ela é um principal, porque é o seguinte: você ocupando a mente do jovem para o esporte, ele vai, você ouviu aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Você ocupando a mente do jovem com o esporte, né, ele vai se preocupar já em se manter saudável. E hoje, na verdade, existem alguns campeonatos interclasses, né, na cidade, né, que precisa realmente ter um incentivo maior da gestão pública. E outra coisa, nós vemos também, mais uma vez, voltamos a falar, tem muitos locais aí que estão abandonados, né, que poderiam estar sendo utilizados para o treino, né, e não estão. Eu estou lembrando daquela visita que nós fizemos também na UENG,
naquele esqueleto esportivo lá que nós temos lá, né? Que é triste. Um esqueleto do elefante branco. Triste, triste, tá? Que poderia estar sendo utilizado na sua totalidade, entendeu? No incentivo da prática esportiva dos nossos jovens. Bom, agora vamos responder outra pergunta aqui de outra pessoa que está participando, que é o Lélio Ulisses Cardoso, popular Crocodilo, né? A pobreza ficou esquecida. Bom, Lélio, eu vejo essa questão aí da pobreza em relação à questão esportiva, ela ficou sim esquecida de certa maneira, até quando você vê o estado em que encontra-se aquele ginásio poliesportivo Kiko Bernabé, lá no bairro Alceu Queiroz, que é um bairro carente, onde moram pessoas carentes, e precisava de ter uma manutenção mais diária e programas específicos. Infelizmente, assim, a gente vê que uma solução, Lélio, para a questão da prática de esportes, mesmo das pessoas mais carentes, é a implantação do ensino de tempo integral. Porque com o ensino de tempo integral, eu consegui manter crianças na escola durante o dia todo, manhã e tarde, eu vou fazer com que todos sejam ricos, pobres, quem quer que seja, que esteja na rede escolar municipal, vai ter algum tipo de prática esportiva. O ensino de tempo integral é algo que nós não conseguimos fazer todo de uma vez, mas é algo que pretendemos implantar. Nós não temos infraestrutura escolar ainda suficiente, porque, por exemplo, você veja, hoje as escolas funcionam em 3 turnos. Se eu colocar o ensino em tempo integral em todas as escolas, vai faltar vaga. Então, eu preciso aumentar a minha infraestrutura escolar para a implantação do ensino em tempo integral, sendo que metade desse tempo seria dedicada a práticas culturais e esportivas. Eu acho que isso é super importante e vai fazer com que a gente atenda todos, Lélio, todos, inclusive os mais pobres ou todos aqueles que estejam no ensino público. Normalmente quem está no ensino público são as pessoas mais carentes mesmo. E nós queremos não deixá-las esquecidas, porque na verdade o nosso governo pretende ser o governo da integração da sociedade. Nós queremos ser o governo da família. Então, para que seja um governo da família, nós temos que lembrar de todos, sim, dos pobres, de todo mundo que é cidadão frutalês. Muito bem, viu, prefeito? Inclusive, Lélio, um abraço, você, meu amigo, Crocodilo, né? E vou te fazer o convite para você, Lélio. Você é um grande incentivador também, né, da catira, né, da queima do alho, então, coisas culturais. Nós vamos fazer uma live especificamente para a cultura, tá? E nós vamos estar debatendo esse tema, tá? E com relação à parte se o pobre foi esquecido, acho que já foi bem esclarecido para o nosso candidato Adriano Oliveira, tá, sobre essa questão. Tá? E volto a ressaltar, obrigado pela sua participação e está feito o convite, tá? Na live da cultura que nós iremos realizar aqui sobre a catira. Certo. Torres, tem mais uma pergunta aqui de quem tá nos assistindo, a Ângela Oliveira. O estádio poderia ser usado como uma parceria com educação em relação a esportes como corrida, saltos à distância e demais esportes nessa linha? Excelente pergunta. 10. Quem viu as imagens que nós mostramos do estádio, aliás, eu não sei se tecnicamente aqui a gente consegue, enquanto eu falo, de mostrar uma imagem aérea do estádio como um todo, para as pessoas terem noção do tamanho daquele estádio. Se a gente conseguir, vai ser maravilhoso. Aquele estádio dá para fazer toda essa integração, Ângela. Por quê? No entorno do gramado, você tem uma pista de atletismo. 10 raias. Que pode ser utilizado para as corridas, pode ser utilizado para salto em distância. Olha lá, gente, tá na tela. Olha o estádio que nós temos em Frutal. Olha a grandeza disso. Uma pena que está abandonado.
Mas eu quero que vocês prestem atenção, que é o seguinte, você tem o gramado, no entorno dele você tem pistas de atletismo e você tem a arquibancada. Após as arquibancadas, nós temos muito espaço ali para abrigar rampas de skate, quadras. Nós temos vários equipamentos esportivos que podem ser feitos dentro desse estádio. Porque no meu entendimento, nós não precisamos ampliar a capacidade de arquibancada desse estádio, porque ele já tem uma capacidade suficiente para o público local e para até grandes eventos. Então, nós temos uma grande área que dá para ser utilizada para fazer uma integração de todos os esportes. Inclusive, enquanto nós ainda não temos a escola de tempo integral, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um sistema no qual o aluno, ao sair da escola, ao invés dele ir embora para casa, ele pega um ônibus, que vai estar na porta da escola aguardando ele, e leva ele para o estádio, ou para aquele elefante branco que você falou lá, que está no Hidroex, onde a gente pode tentar fazer uma parceria com o Estado de Minas Gerais para finalizar aquela obra, e a gente fazer com que essas crianças pratiquem o esporte integrado com a educação. Saiu da escola, vai para o estádio. O que você acha disso, Torres? Excelente, tá? Respondendo, inclusive, a pergunta da nossa ouvinte, que está nos assistindo, quero agradecer pela participação e dizer que realmente o estado do Marretão, né, ela tem essa infraestrutura para salto de distância. Ela tá inclusive, tem a pista de salto de distância atrás do gol lá, viu? Tem a linha. A pista lateral dela é uma pista, era de 10 raias, 10 corredores podiam correr ao mesmo tempo. Inclusive, eu fiz TAF lá, é cruel lá, viu? Você tá doido. Ó, eu tenho uma pergunta aqui do público aqui que eu vou responder, mas eu até já tinha citado na resposta que eu dei para a Poliana, mas eu vou voltar a falar. Aqui estão me perguntando se nas comunidades, nos povoados e no distrito vai haver esporte, como, por exemplo, na Quineira, Pradolândia, Chatão, a Vila Barroso, né? Água Santa, o distrito de Aparecida de Minas, Garimpo do Bandeira, né? Se vai ter esporte. Vai sim, vai. A gente pretende fazer, inclusive, porque nós precisamos melhorar um pouquinho. No Garimpo do Bandeira, por exemplo, que é o local que eu fui mais recentemente, nem é tão difícil assim. O gramado lá, pelo que eu percebi, está faltando irrigação, gente. Porque a grama está seca. O local está precisando de uma irrigação e precisa arrumar os vestiários, é lógico, porque estão todos detonados, não dá para utilizar num campeonato como aquele. Mas nós pretendemos implantar equipamentos esportivos em todas as comunidades frutalenses, de acordo com o tamanho da população desta comunidade. Por quê? Até para a gente fazer aquela integração que eu disse entre bairros, entre povoados e entre o núcleo aqui do perímetro urbano do município, nós precisamos de ter equipamento esportivo nesses lugares todos, e não só o equipamento, você precisa ter professor lá, você precisa ter um professor de educação física para acompanhar. Existe uma coisa, Torres, que até eu gostaria de falar, que é sobre a questão das academias ao ar livre. A academia ao ar livre é uma coisa que distribui muito para muitas prefeituras, Frutal tem várias, elas estão inclusive um pouco abandonadas, e eu vou dizer a minha opinião aqui a respeito. Eu sou até um pouco contra a questão da academia ao ar livre, não que eu não queira que as pessoas pratiquem esportes, mas é que a pessoa vai praticar esporte ali naquela academia ao ar livre, e em especial as pessoas idosas, se elas não tiverem a orientação de um professor de educação física, elas podem vir a se lesionar, machucar. Então, assim, eu acho meio temerário, eu acho que precisaríamos ter acompanhamentos nesses locais onde há prática esportiva, sempre pensar que a gente precisa de um profissional de educação física nesses locais. Então, isso é uma coisa que eu pretendo. E outra coisa, o fato da academia ser descoberta, eu acho que já deixa ela impedida metade do dia, porque na hora que o sol está mais quente, como aqueles equipamentos são feitos de ferro, está tudo quente, fica difícil para a pessoa utilizar. Então, eu acho que o ideal seria criar, assim, um quioscão
do esporte por esses equipamentos cobertos para evitar problemas com intempéries e tudo, e evitar com que eles estraguem com mais força. Então, eu espero ter respondido a pergunta aqui dessa pessoa que está nos assistindo, né? Que perguntou sobre esse esporte nos coisas. Agora tem uma outra pergunta. Leia para nós lá. Robson Fernandes de Carvalho. A pergunta: precisa fazer uma cobertura e uma arquibancada lá na pista de skate? Vou jogar essa pergunta para você, porque eu sou um engenheiro, entendeu? E tem que ser feito com segurança. Lá eu acho que tem espaço, lá eu acho que não tem. Ô Robson, essa questão lá da pista de skate em si, é meio complicado trabalhar naquela área lá da pista de skate, porque aquela obra tem ao lado ali uma outra pista que iniciou a ser construída, que ela foi interditada pelo Ministério Público à época, e aquela Praça da Abadia, vocês vão se recordar, que ela tem aquela praça ela está em obras desde 1998. Então faz 26 anos que não acabaram nunca aquela obra daquela Praça da Abadia. Nós precisamos concluir aquilo, mas primeiro nós precisamos entrar num acordo com o Ministério Público para saber se a gente pode fazer algo naquela pista lá, mas eu tenho uma ideia de que nós precisamos fazer uma pista melhor do que aquela, talvez num outro local, como lá nos lagos, né? Mas isso é um entendimento que a gente precisa ter com os praticantes do esporte, com o Ministério Público. Nós precisamos saber o que é preciso, o que podemos fazer. Agora, algo que é urgente é terminar aquela reforma daquela praça, que está parada desde 1998 e não finalizou até hoje. Aquela praça está em obras desde 1998. Então, assim, nós precisamos definir aquilo lá. Lá, se quiser, se puder, é possível sim fazer uma arquibancada lá. Porém, vai ter que fazer supressão de vegetação, cortar árvores. Aí a gente já não sabe se a gente vai poder fazer isso, Robson. Mas, tudo que a gente for fazer, nós gostaríamos de trabalhar com um entendimento com os praticantes do esporte, ao lado do Ministério Público, ao lado da Câmara Municipal, discutir esses assuntos. Nós pretendemos ser um governo que vai dialogar com todas essas classes, em especial com esse pessoal da classe esportiva, que é com quem a gente está falando hoje, para entender, porque muitas vezes, às vezes você pensa que aquele local é o melhor local que vocês têm, mas talvez vocês podem ter um local muito melhor do que aquele, num lugar, em outra localização, para a prática do skate. Isso é um assunto que a gente vai ter que conversar com vocês, tá? Inclusive está respondendo que teve muita árvore. Tem muita árvore lá. Agora, vamos ver uma outra participação do público aqui, a Raquel Andrade. Como o senhor planeja integrar as políticas de esporte e educação para promover um ambiente mais saudável e inclusivo nas escolas? E quais são suas propostas para garantir que todos os alunos tenham acesso a atividades esportivas, programas de educação física de qualidade? Iria perguntar, mas acredito que você já respondeu. Bom, eu já respondi em partes, Raquel, mas é sempre bom agradecer a sua participação. Muito obrigado por estar assistindo a nossa live. Mas você tocou num assunto, uma palavra aqui da sua pergunta é muito importante, inclusivo, tá? Esse esporte precisa ser inclusivo. Eu gostaria de pedir 1000 perdões aqui hoje para todos que estão assistindo essa live, de nós não estarmos tendo aqui legendas nas lives e nenhum tradutor de Libras, porque nós precisaríamos estar... tá. Já me informaram aqui no estúdio que a legenda, gente, está disponível. Você só tem que habilitar aí no seu browser aí, do Facebook aí, para você habilitar a legenda, tá? Para quem tem problemas auditivos estarem lendo. Mas o esporte, ele precisa ser inclusivo nas escolas e em todos os lugares, Raquel. Para todos os públicos. Aquelas pessoas que têm necessidades especiais, às vezes ficam constrangidas de praticar o esporte, ficam lá num canto, o professor de educação física não liga muito,
e tal. Então, o que precisa haver? Precisa haver da nossa parte, né? Poder Executivo, ali junto com o secretário de Educação, em conjunto com o secretário de Esporte, dar uma orientação para o pessoal que trabalha com esse pessoal que possui mobilidade reduzida ou alguma deficiência, para que traga essas pessoas para a prática do esporte, né? Realmente, essa palavra inclusivo, né? Ela nos leva num leque muito grande, entendeu? Inclusive os idosos, né? Os idosos hoje podem participar de algum tipo de esporte? Sim, entendeu? Eu acho que naquela primeira interação, naquelas primeiras perguntas lá do Hildo, sobre o rua de lazer, né? Poderia estar sendo incluído, não sei se você já teve o privilégio de jogar uma bocha. Eu já joguei já. Entendeu? Rapaz, que lá é uma coisa muito divertida, muito interessante de jogar, entendeu? Mexe muito com o nosso psique, com a nossa, entendeu? Com a nossa leitura de fazer a jogada certa, entendeu? Então, mas é um jogo tipo para pessoa mais idosa. Em São José do Rio Preto, Tem várias praças têm as pistas próprias para o jogo de bocha. E o custo? Gente... É custo zero. Você vai assim, é um custo mínimo para a construção de uma pista dessa e cada jogo de bocha lá são 8 bolas, né? Porque é 4 para cada participante, né? E a bolinha pequena ali. É um jogo de... E outra coisa... Estratégia. Outra coisa, incentivar, principalmente para aquelas pessoas mais idosas, mas para todos no geral, os jogos de mesa, né? Dama, xadrez, essas coisas que toda praça pode ter, né? Inclusive pode ter até instrutores para isso, né? Para as pessoas jogarem, truco, né? Baralho, essas coisas é muito importante. O Júnior Luz está perguntando, o lago poderia ser mais bem cuidado para promover o esporte? Está destruído, depredado. Bom, aqui, Tom, a gente volta lá na nossa primeira questão do ginásio Kiko Bernabé. Os banheiros do lago estão todos depredados, até inclusive o posto policial que tinha lá está depredado. Então, assim... as condições lá estão muito difíceis, de fato precisa melhorar muito para que possa ter algum tipo de prática esportiva lá. Algumas pessoas praticam, inclusive já temos mais uma pergunta aqui na tela de uma outra participante, que é a Cláudia Bandeira, que ela está nos perguntando assim, nesses dias quentes, tem muitas crianças andando de bicicleta no lago, junto com as pessoas que estão fazendo caminhada, podendo acontecer até um acidente. Isso é verdade. Aquelas pistas, na verdade, elas foram concebidas para caminhadas, tá? Elas não foram concebidas para bicicleta. Só que, infelizmente, principalmente para as crianças, não existe um local ainda apropriado para a prática do ciclismo. E quando essas crianças estão acompanhadas dos pais, eu creio até que não há tanto problema. Os pais acabam ajudando a evitar algum acidente que possa ocorrer entre os meninos da bicicleta e o pessoal da caminhada. O grande problema é deixar a criança lá sozinha, né, todos? Na verdade, o lago era para ser um cartão postal da nossa querida Frutal, né? Mas ela se tornou um local de uso de tráfico de droga lá também, infelizmente. E é um problema não tão difícil de ser resolvido. Por quê? Tem que ser feita uma poda racional daquelas árvores, iluminação e fazer também a vigilância eletrônica. Tá? Nós temos lá apenas uma câmera, são duas na verdade, né? E eu já trabalhei lá no centro de vigilância, lá no Olho Vivo da polícia. A maioria delas ela fica prejudicada devido à vegetação, às folhagens dos pés de manga, entendeu? Então as pessoas se utilizam desse artifício, né, para fazer seus pequenos furtos, seu uso e consumo de droga, e as pessoas ficam à mercê daquela situação. Mas é possível também, entendeu? Não precisa de muito investimento, tá? Precisa até de uma vontade. Eu acho que a gente pode criar um espaço ali mesmo, no lago,
um espaço apropriado para a recreação das crianças. Lá no lago ainda tem terreno vazio, que dá para se fazer, de repente, uma pistinha de ciclismo ali para crianças. Porque para adultos, a gente tem que fazer uma ciclovia, igual eu já falei, bem maior. Ali já tive sugestão de ciclistas, inclusive, que eu achei muito boa, que é fazer a pista de ciclismo, a ciclovia, não nas laterais da avenida, mas junto ao canteiro central, fazer com a proteção de olho de gato, pintar de uma cor diferente, para que eles possam praticar o ciclismo à noite. Eu achei isso muito importante e é tinta e olho de gato que vai usar, não vai ter um custo tão alto assim. Quer ler a próxima pergunta, Tô? Solange Oliveira nos pergunta, boa noite, Solange. Esses projetos em relação ao esporte é muito importante para as crianças e jovens se ocuparem praticando e interagindo com outras crianças e se desligarem dos aparelhos eletrônicos, né, o celular, essa maldição do século XXI. Isso é muito importante, de fato. Solange tá obrigado pela participação, muito Solange. Muito boa pergunta. Eu acho que o esporte é a chave para isso. A hora que você conseguir tirar a criança da tela do celular, do computador, para ir praticar um esporte, você vai estar fazendo 2 favores aí à saúde dela. A saúde visual e a sua saúde geral, porque ela vai cuidar do corpo dela, né? Vai estar praticando um esporte, vai estar evitando doenças futuras, né? E até mental, porque ela começa a interagir com as outras crianças, né? Ela tem uma outra visão do mundo, entendeu? Porque ela vive naquele mundinho da telinha, entendeu? Então ela vai ver outro mundo, então para saúde mental dessa criança vai ser um ganho considerável. O Hildon Antônio está perguntando assim, será criada uma secretaria específica para o esporte? Hildon, nós vamos promover uma profunda reforma administrativa na prefeitura quando a gente entrar. E está já sendo traçado um organograma do que será a nova prefeitura. Muito provavelmente nós vamos ter uma secretaria específica para o esporte, sim, assim como temos para a cultura. O importante é que nós tenhamos consciência do seguinte, eu não vejo problema com a questão da secretaria. Se isso vai gerar um custinho a mais ou a menos. A questão toda é nomear as pessoas competentes para o cargo correto. Então, eu não vou criar secretarias para cabides de emprego. Isso eu não vou. Mas, se nós, no decorrer da organização do nosso organograma funcional, porque o plano de governo já está pronto. Para executar o nosso plano de governo, aliás, o nosso plano de governo está disponível lá na página do TSE e a gente vai disponibilizar ele também nas nossas páginas oficiais daqui um dia para que todo mundo tenha conhecimento do que a gente está planejando para a Frutal. Para cumprir o nosso plano de governo for necessária a criação de uma secretaria de esportes, isso será feito sim. E questão de gastos nós vamos ver, porque existem gastos que não são gastos, são investimento. Sim. E o esporte não é gasto, é um investimento na saúde das pessoas. Talvez o que eu gastar numa secretaria de esportes eu vou economizar lá no Frei Gabriel depois. Que importante essa colocação, Adriano. Isso é possível, porque nós não fizemos coligações com nenhum outro partido. Isso nos desobriga a ceder, vamos falar assim, complementar, deixar uma prefeitura toda dividida, subdividida, né, com os companheiros. Não loteamos cargos. Tá entendendo? Não tivemos condições nenhuma de lotear cargo. Então, nós somos esse papel em branco para vocês, viu, eleitor? Nós somos esse papel em branco. Você que vai nos ajudar a fazer uma gestão de compromisso, tá, com resultado. Tá? Então, nós não temos compromisso com ninguém, com companheiro, com parente, com ninguém, para a gente colocar, por favorzinho, em secretarias. Muito bem colocado, Adriano. Isso, e você também disse muito bem, Torres, porque essa questão
fugindo aqui um pouquinho do esporte para entrar nessa questão administrativa, não temos loteamento de cargo. Nós seguiremos o exemplo do presidente Bolsonaro enquanto esteve na presidência da República, que é nomear pessoas técnicas para os cargos técnicos. Então, nós temos hoje aí o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que, por sinal, está fazendo um excelente trabalho no Estado. Ele foi escolhido para ser ministro do Bolsonaro. Bolsonaro nem conhecia ele. Só teve indicação, pegou o currículo, viu que o cara era bom, o contratou. Então, não será cabide de empregos a nossa administração. Mas, o que for preciso abrir de secretaria para o melhor desenvolvimento dos trabalhos da prefeitura, a gente vai fazer. Sempre tecnicamente, pessoas técnicas, entendeu? Nós temos aqui mais uma interação da Cláudia Bandeira. Temos um espaço praticamente sem revitalização. Espaço esse que poderia receber idosos para momentos de lazer, como já havia acontecido em Brasília. Um transporte do Sara sempre leva os pacientes para um momento de lazer. Podíamos ter aqui para o asilo. Sim. A gente poderia ter, e eu diria mais, Cláudia. Nós pretendemos fazer parcerias na Prefeitura de Frutal. Nós entendemos que ninguém consegue fazer tudo sozinho. Nós vamos trabalhar com parceria com as entidades do terceiro setor aqui na cidade, organizações da sociedade civil, asilo, Casa da Criança, Centro de Educação Padre Lourenço, Júlia Carvalho, Pequeninos de Jesus, todas essas entidades que já prestam serviços relevantes à sociedade vão receber incentivo. Mas, em específico, a questão do esporte e em específico ao asilo, nós temos um projeto, logicamente que dependeremos da vontade do asilo de ter isso lá, mas hoje o asilo serve como uma internação do idoso que a família não teve condição de cuidar e ele mora lá. Porém, nós temos a necessidade em Frutal de ter um centro de convivência para o idoso, o que muita gente conhece por creche do vovô, a creche do idoso, que é onde ele não fica internado. O idoso passa o dia lá, entra às 7 da manhã e a família busca ele lá às 6 da tarde. Nesse local, pode ser feitas com os idosos várias práticas esportivas às quais eles estão habilitados, como a hidroginástica, por exemplo. Então, nós já temos experiências de sucesso, e eu posso citar uma, inclusive, que eu participei, que foi a construção do Centro de Convivência do Idoso Chico Xavier, lá em Comendador Gomes, que é um local de excelência, onde os idosos fazem a hidroginástica e outros esportes lá dentro. Nós podemos fazer um equipamento desse em parceria com a Asilo. E por que eu estou citando o Asilo Pio XII? Porque eles têm espaço físico, eles têm terreno para a gente fazer isso. E a gente vai abrigar ali. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma interação entre aquele idoso interno e aquele idoso que entra e sai todo dia. Todo dia aquele idoso vai trazer uma notícia nova, vai ter um bate-papo diferente com aquele que está lá interno. Então, logicamente que eu quero aproveitar aqui a live para mandar um abraço para minha amiga irmã Cecília, que trabalha lá na direção daquela instituição, a irmã Lourdinha também, e para a irmã Marluce, lá do Educandário Padre Lourenço. Um abraço para todas vocês que prestam aí serviços relevantes que a sociedade frutalense nunca terá a condição de pagar vocês como merecem. Então, a prática do esporte, Cláudia, para o idoso, eu acho que é isso. Sim. A gente pode promover ela dentro, inclusive, de instituições. Ela também citou no transporte, né? Ela citou no transporte, inclusive, eu vou citar aqui, dentro do SUAS, essas políticas públicas dela estão dentro do SUAS, e é possível, inclusive, através de projetos, conseguir um transporte de melhor qualidade para eles. Sim.
E outra coisa, sobre o transporte, eu acho que o que ela quis dizer mais é quando você pega eles para dar um passeio, Sim. os idosos, né? Para dar um passeio. Esse programa, né, do Centro de Convivência, ele pode conter isso, essas atividades extra, né? Fora do ambiente deles ali, onde levem eles para passear, para comer num restaurante uma vez por mês. Inclusive, eu sei que porque eu já encontrei com idosos lá do asilo, lá no restaurante Maria Fumaça, lá do Eduardo, da Daniela, um abraço para eles aí. Eu gostaria de agradecer assim, que eles façam um trabalho bonito desse. Eu já vi que eles recebem os idosos do asilo lá, isso é um trabalho muito bonito. Então, esses passeios são importantes e eu acho que a gente pode sim arrumar um meio de transporte adequado para eles. O Thor citou aqui, existe uma modalidade de licitação que a prefeitura pode fazer, para não dizer assim que nós estamos prometendo aqui Sim. que vai adquirir ônibus, isso e aquilo, que se chama registro de preço. A prefeitura licita lá uma empresa de ônibus para tantas viagens por ano. Se ela usar, ela paga. Se ela não usar, ela não paga. Então, é uma modalidade de licitação que é permitida por lei. Então, nós vamos fazer a licitação. Por exemplo, para transporte de atletas, eu vou lá e licito. Nós vamos licitar 100 viagens ou tantas quilometragens de viagens. Aí, uma associação de esportistas, de atletas, uma pessoa qualquer nos solicita um ônibus, nós vamos recorrer ao registro de preço, convocamos essa empresa vitoriosa, falamos, nós precisamos de um ônibus para tal dia e tal dia. Essa empresa vai tirar a nota fiscal, a prefeitura vai pagar para ela. Nós não teremos custos com manutenção desses ônibus e teremos um preço garantido. Normalmente, a licitação por registro de preço, ela garante um preço pelo prazo de 1 ano, mas pode ser até mais. Então, é muito importante pessoas que tenham conhecimento, sim, como eu, como o Torres, de processos licitatórios, porque por muitas vezes a gente vê muitos gestores públicos por aí culpando a licitação por não terem dado conta de entregar material escolar, não ter dado conta de entregar isso ou aquilo. Enquanto que, se você tiver lá dentro da licitação pessoas competentes e que você confia, isso não vai ocorrer. Então, a mesma coisa para o transporte. Verdade. O sistema de registro de preço, inclusive, ele flexibiliza muita coisa, né? Deixa a gente mais à vontade para o gestor administrar bem as situações que estão por vir. O transporte, educação, muitas coisas, uniforme, material escolar. Você pode licitar por registro de preço, por exemplo, 50 camisetas de uniforme, 50 mil camisetas de uniforme. Sim. Significa que a prefeitura vai comprar 50 mil? Não. Ela vai pagar somente aquilo que ela retirar. Entendeu? Então, é um sistema inteligente e que a gente pretende usar. Bom, mais uma participação do público aqui, a Poliana Pereira Barbosa. Tem alguma possibilidade de ter alguns esportes das nossas crianças especiais? Sim. Poliana, é justamente uma parte da minha resposta que dei para a Raquel, do esporte inclusivo. Logicamente que para nós trabalharmos com as crianças especiais, nós vamos trabalhar com pessoas que entendam de crianças especiais. Nós temos que ter corpo técnico capacitado para entender as demandas dessas crianças, para todas as áreas, para o esporte, para a educação, para a inclusão dessas crianças na vida social. Isso vai ser muito importante para nós e será tratado com todo respeito no nosso governo. Sim, inclusive o nosso terceiro setor de frutal é fantástico. Eu fazia parte, eu afastei por causa da política, mas eu fui presidente do abrigo Gabriel Luiz Ribeiro. Quero mandar um abraço lá para o Rodrigo de Paula, o atual presidente. O presidente lá da PAI também, nós estamos falando de pessoas, de crianças especiais, né? Justamente o poder público assinar um termo de fomento, dando condições para esse terceiro setor trabalhar com folga, não mendigando, tá? Que possam contratar profissionais bons profissionais. Tá? E lembrando, viu?
O Lions Club também, ela é a presidente do asilo, é a Sônia Pedroso, viu? Ela é do Lions Club, Luiz Alberto do Carmo, quero mandar um abraço para ela, Luísa Macedo, entendeu? São pessoas do Lions Club. Eu quero responder a pergunta da Iris, que está ali na dona tela, Iris. mas antes eu quero falar, só fazer uma observação aqui, Iris, já te respondo. Sobre terceiro setor, uma coisa que eu quero fazer, porque assim, as entidades, a maior dificuldade que as entidades têm em Frutal é a parte contábil, é manter os livros em dia, as atas. Muitas vezes, às vezes, um deputado quer mandar uma emenda para uma entidade e não consegue mandar para a entidade porque a entidade está com algum problema fiscal. Nós pretendemos ter, dentro da estrutura da prefeitura, um setor para atender e orientar todas as entidades de terceiro setor de Frutal. Eu sei disso porque, como eu trabalho na área... Também. Isso vai desonerar a prefeitura, gente. A gente sabe que o terceiro setor está aí para ajudar. Você imagina se você não tivesse uma Júlia de Carvalho, uma Pequeninos de Jesus, uma Padre Lourenço. A prefeitura teria que ter mais creche. Por que eu não posso dar a mão para esse pessoal e falar assim, olha, vem aqui que eu vou ensinar vocês aqui a trabalhar Simples com a assim. contabilidade, fazer isso, isso e aquilo. Então, não vai custar muito menos para o contribuinte do que eu construir uma escola nova, tá? Agora vamos responder a pergunta da Iris Pereira de Oliveira. Gostaria de saber se tem algum projeto que faça pontos cobertos para os estudantes aguardar o embarque e o desembarque de ônibus escolares em períodos de sol intenso e chuvas. As crianças sofrem muito. Iris, eu compreendo muito o seu questionamento. E isso que você propôs é o ideal. No entanto, a gente tem que analisar as possibilidades de cada local. Eu vou analisar aqui a escola que tem próximo da minha casa, Escola Frei Teodósio. É uma escola que está na rua 21 de abril, com um tráfego bem intenso e quase que sem passeio. É bem complicadinho ali para fazer um abrigo, mas não há nada que a gente não possa tentar ver se quebra o muro daquela escola, recua um pouco mais para dentro para fazer essa cobertura. Eu já fui estudante faz um tempinho. Então, mas eu lembro, eu sei muito bem o que é tomar chuva quando você está saindo da escola, se molhar todo, molhar o material didático. Então, de fato, Iris, a gente pretende, igual na questão do esporte, que uma das primeiras coisas é mapear os equipamentos esportivos e catalogar tudo que precisa ser feito, na educação nós vamos fazer a mesma coisa, Iris. Vamos ver as possibilidades, o que necessita ser feito para resolver esses problemas, o do ponto coberto. Inclusive, prefeito, seguinte, boa noite, Iris, prazer ter você junto com a gente. Iris, sua pergunta, apesar de não estar junto do esporte, mas é totalmente pertinente. Porque nós vemos, eu lá perto de casa moro no bairro Nossa Senhora do Carmo, e lá tem muitas crianças que realmente vão cedinho, na hora de chuva, sol, fica pegando o ônibus no tempo. E, na verdade, nós temos na mobilidade pública, o ônibus que corre na cidade, em nenhum local tem um ponto coberto. Não tem. Entendeu? Quando muito tem um pau lá, um marco, entendeu? né? Então, nesses locais, onde teria um ponto do ônibus, poderia ser feito esses locais, entendeu? Coberto, entendeu? Para que as crianças aguardassem, né? Salvaguardando essas intempéries do tempo aí. Nós queremos, inclusive, Iris, vamos ver se na organização das nossas lives vai ser possível a gente fazer uma live especificamente sobre a mobilidade urbana, falar sobre transporte público e tudo, onde a gente vai falar sobre essa questão do transporte, porque, inclusive, nós tivemos reclamações no dia que tivemos uma reunião no Moron sobre a insuficiência de ônibus e, inclusive, uma coisa horrível que eu já vi relatos de que acontece em São Paulo, eu pensava que em Frutal isso não acontecia, de assédio sexual de mulheres nos ônibus, porque o ônibus lota muito e os caras se aproveitam das mulheres. Então, é preciso ter mais linhas de ônibus, principalmente para aqueles 3 bairros que ficam do lado de lá da rodovia, Frutal 2, Moron e o Alceu Queiroz.
Estas pessoas têm que chegar ao seu trabalho com dignidade e com segurança, coisa que não vem acontecendo. Mulheres sendo assediadas dentro de ônibus. Isso é uma coisa nojenta, isso é uma coisa inadmissível. Então, Iris, mas isso é um assunto lá para uma live que a gente tem que fazer sobre mobilidade e transporte público. Uma pergunta para do Diego Alves. Boa noite, Adriano. Como vocês pretendem aumentar o incentivo dos jovens para praticar esportes? Vão aumentar as escolinhas de futebol, como de outras modalidades? Diego, essa resposta, acho que eu já dei, que é o seguinte, a implantação de um programa Segundo Tempo, ele pode incentivar isso bastante. O que é o Segundo Tempo? Seria aquele meio termo entre criar uma escola de tempo integral, né, e a escola atual, que é já pegar o aluno na hora que ele está saindo da escola, pega ele num ônibus, leva ele direto para uma instalação esportiva, na qual ele vai estar participando de atividades esportivas obrigatoriamente. Eu digo obrigatoriamente porque, normalmente, o adolescente ali, a criança, se você não impuser uma certa norma para ela ali, ela não vai seguir. Então, hoje, infelizmente, vamos voltar a falar, Diego, sobre a questão do vício no celular, que está demais. Então, muitas crianças não praticam o esporte porque ficam ali 24 horas com aquele celular no rosto. Então, isso é algo que nós pretendemos incentivar dessa maneira, adotando um programa Segundo Tempo. Lógico que isso não dá para fazer tudo num primeiro ano, nós vamos ter que captar recursos para isso. Isso é um investimento que a gente vai precisar fazer, que deve demorar de 1 ano e meio a 2 anos, mas a gente pretende, até o meio do mandato, estar com essa situação resolvida e um incentivo à prática esportiva para todos. É interessante falar que isso aí não onera muito a prefeitura, viu? Porque são projetos que você vai, né, descascar esse abacaxi com outros. É interessante isso aí, falar isso aí. Então é possível, entendeu? É possível, com um baixo custo, você está atingindo essas crianças mais carentes e tirando ela dessa ociosidade, ficar ociosos, né? Só ocupado com o celular. Temos mais alguma pergunta de participantes? Bom, pessoal, então nós não temos mais perguntas aqui de participantes. Esperamos ter sanado todas as questões relativas ao esporte e estamos abertos a que vocês nos acessem. Nossas redes sociais estão ficando prontas essa semana, nós divulgaremos todas elas e vai ser muito importante que vocês venham participar da campanha conosco, conheçam nossos planos de governo. E outra coisa, gostaria de fazer um convite a todos vocês. Amanhã será a inauguração do nosso comitê de campanha, localizado na rua Senador Gomes. Vocês sabem o número? 1486. Antigo Casarão. Antigo Casarão. E todos estão convidados. Quero todos vocês no Casarão para participar com a gente da nossa inauguração da nossa Casa do Povo. A casa que é para receber vocês, tá? Com muito carinho, amanhã no Casarão. Aguardamos vocês às 19h22. Eu quero agradecer também, primeiramente, né, assim, para encerrar, todos os participantes que estiveram, né, conosco nessa live. Agradecer a Deus, né, pela misericórdia que teve da gente aqui no início. Começou a dar uns problemas técnicos, mas pela graça e misericórdia de Deus, deu tudo certo, graças a Deus. Obrigado a todos que participaram, pelas perguntas que vieram até nós. Espero que nós, Adriano, o Torres aqui, tenha sanado alguma dúvida e que futuramente você esteja participando de novas lives, trazendo as perguntas, que na medida do possível nós estaremos respondendo a todos. Eu gostaria de contar com a confiança de vocês e pedir o seu voto para nós venha conosco nessa caminhada e quero que você
vote para a gente, para prefeito, vice-prefeito, e convença a sua família a votar em nós. E nossos vereadores também, entendeu? Do número 22, tá? Tá em voga. O partido PL está lançando os 16 candidatos a vereadores e nós, do PL, Adriano e Sargento Torres, puro sangue, nós não fizemos coligação com ninguém para melhor servir a Frutal. 22 é o nosso número. Os nossos vereadores todos também têm um número começado com 22, tá? Vereador do PL começa com 22, tá? Todo vereador do PL começa com 22. E nós temos 16 excelentes candidatos. Mas, caso na hora você fique indeciso por um entre eles, na hora de votar para vereador, você digita 22 e confirma que você vai estar legendo, você vai estar votando na legenda do PL. Tá certo? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e tenham uma ótima noite de descanso. Tá? Muito obrigado pela participação e até a gente. próxima. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado.